Olá, olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é professor Augusto, eu sou professor de Biologia e vou ensinar para vocês um método bacana de a gente poder entender bem os grupos sanguíneos. Grupos sanguíneos, afinal, tá? São antígenos. O que é um grupo sanguíneo, afinal? Grupos sanguíneos são moléculas que você apresenta na superfície que você possui na membrana plasmática das hemácias, na superfície das hemácias. Então, olha o conceito como eu coloquei aqui, ó, pessoal. Grupos sanguíneos, antígenos presentes na superfície dos glóbulos vermelhos, das hemácias. Só que a gente vai aprender o sistema ABO. Depois, numa outra aula, eu falo para vocês do sistema RH. Então, a princípio, a gente aprende antígenos superficiais para um dos sistemas de grupos sanguíneos, que é o sistema que nos interessa muito em reações de incompatibilidade, que é o sistema chamado de ABO. Por que ele tem esse nome ABO? Porque ele apresenta vários antígenos lá. Antígeno A, antígeno B, ou os dois, ou não ter. Então, como é que é isso aí? Veja, então, como é que é um grupo sanguíneo. Portanto, a espécie humana, pessoal, ela tem 4 tipos de grupos sanguíneos, quanto ao sistema ABO. Isso aqui é uma representação apenas de um glóbulo vermelho, ó, de uma hemácia. Eu desenhei no quadro aqui, ó, pessoal, 4 glóbulos vermelhos. Ou seja, nós temos aqui 4 hemácias, aquelas transportadoras de oxigênio, aquelas células que contêm hemoglobina. Então, beleza. Só que se a pessoa for do grupo A, ela pode ser também do grupo B, como fenótipo. É uma questão de genética, né, pessoal? Esta é uma aula especialíssima de genética, afinal. Ela pode ser também do grupo AB, ou a pessoa pode ser do grupo O. Como é que é? Então, para que ela seja do grupo A, ela tem que ter o quê? Na superfície das hemácias, uma proteína, ou você pode até chamar de glicoproteína, que é o antígeno A. Cara, eu estou fazendo assim, ó, como se isso aqui fosse uma molécula de superfície, molécula de membrana plasmática. Então, como é que é o nome dela? Esta molécula apontada aqui, você vai chamá-la de antígeno A, que também é conhecido como aglutinogênio, tá? Então, pessoal, o antígeno, você vai conhecê-la como sendo o aglutinogênio. Aglutinogênio. Este é o aglutinogênio A, ou este é o antígeno A. Eu sou do grupo A. Então, as minhas hemácias têm o quê? Tem na superfície da membrana, a membrana plasmática, uma molécula chamada antígeno ou aglutinogênio A. Mas se a pessoa for B, que ela tem? Daí ela tem um outro aglutinogênio. Olha aqui, ó, um outro aglutinogênio. Depois quero ver com você também reações de aglutinação, de incompatibilidade, para você poder entender bem isso aqui, ó. Quando é que os sangues serão incompatíveis. Mas aqui é para você entender a ideia inicial dessa aula aqui. Se a pessoa é B, o fenótipo dela, a característica dela quanto ao sistema BO, é ser do sangue B. Então, o que eu estou apontando aqui agora, pessoal? O antígeno ou aglutinogênio, chamado de aglutinogênio B, antígeno B. A pessoa pode ter os dois. É aquela relação de codominância, um não domina o outro e os dois aparecem. Então, o que ela tem, olha, pessoal? Ela vai ter tanto antígeno A, como ela tem também o antígeno B. Ela tem os dois. Então, se ela tem os dois, ela é do sangue mais raro, que é o sangue AB. É aqui, ó, caprichadinho para você. Então, ele tem o A, ele tem o B. Aqui eu aponto o A, tá bom? E aqui eu aponto o aglutinogênio B. Temos os dois. E no O, pessoal, não tem nada. No O não tem nada. O O, quando ele entra no corpo de alguém, o doador O, doador de glóbulo vermelho, de hemácia, ele não provoca nenhuma reação imunitária, porque a tua defesa não reconhece os antígenos lá. O O, pessoal, ele não apresenta, ó, ele não possui os antígenos. Então, ele não é reconhecido pela defesa por não ter os antígenos. Por esse motivo que o O, você vai chamá-lo de doador universal, mas doador de glóbulos vermelhos, tá? Doador de hemácias. Esses são os 4 grupos sanguíneos que eu estou apresentando para o sistema BO. O A, o B, o AB e o O.
geneticamente como isso é determinado. Pessoal, só que assim, ó, tudo isso que eu falei aqui é fenótipo. Fenótipo. Então, como é que você fica naquela tabelinha para a gente fazer um cruzamento também aqui, ó? As pessoas têm as suas características. Qual é o meu fenótipo típico? Você vê do lá, o Augusto é calvo. Isso, é fenótipo. É o meu fenótipo. A minha beleza é o meu fenótipo. Minha pigmentação da pele, meu lóbulo solto da orelha, incapacidade, eu não enrolo a língua, tá? Então, isso é fenótipo. Quanto ao fenótipo, como é que é, ó? Quem é sangue A, tem antígeno A, beleza. Só que assim, ó, pessoal, o fenótipo é A. Quem é fenótipo B? Sangue B. Fenótipo AB e fenótipo O. Tudo bem? Então não esqueçam isso aí. Isso aí é fundamental. Mas são antígenos ou aglutinogênios presentes na membrana plasmática das hemácias. Tá. E o genótipo e os genes para poder fazer o cruzamento, né? Quando a gente fala em genótipo, lembra dos genes que ele apresenta, os genes alelos. Então, como é que é? Ah, o João é do grupo A, mas ele tem os dois iguais. Você vai colocar uma letra I maiúscula, que são reações imunitárias. Ele coloca essa letra I no gene lá, ó, um I maiúsculo e um A maiúsculo aqui sobrescrito, ó. Então, mas ele tem os dois, aqui é um gene. As duas representações. Ele pegou um do pai e outro da mãe. Ele é aquele homozigoto, genes alelos iguais. Mas também pessoas do grupo A, elas podem ser heterozigotas, ó. Ele tem o gene para o A e tem o gene para o O também, tá? Então, pessoal, nesse caso aqui, a pessoa é A, mas é heterozigota. Pode ser A homozigota, A heterozigota. E para que a gente determine os alelos, pessoal, é assim, ó, é um sistema de polialelismo. Na verdade, são 3 alelos possíveis, viu? No sistema de determinação do sangue, são 3 alelos. É esse gene aqui, que não tem dominância em relação a esse gene aqui, e que esses dois dominam esse gene aqui, tá? Então, pessoal, na população, sempre o indivíduo tem 2 genes, um do pai e outro da mãe. Mas a população existem 3 na população. Então, o sistema ABO, são vários assuntos envolvidos aqui no sistema ABO, pessoal. Primeira coisa, o sistema ABO é determinado numa população por 2 genes. Então, ele é um caso de polialelismo. Polialelismo. São 3 alelos possíveis na população. Mas a pessoa sempre tem 2. Então, assim, ó, se o cara é B, ele pode ter esse gene aqui, os 2 iguais. O B é homozigoto, mas ele pode ser também um B heterozigoto, entendeu? Então, a pessoa sempre tem 2 alelos lá, que são os 2 genes, tá? Mas a população tem 3. Ou teu pai tem esses 2, ou teu pai tem esses 2 aqui, mas tua mãe tem esses outros 2, entende? Então, na tua casa, pode ter pessoas que, da quantidade total, os 3 genes estão possíveis aí, são existentes numa população. Portanto, não é só aquela questão do Ação, Azinho, Bção, Bezinho. Aqui são 3 alelos possíveis na população, onde o A não domina o B, o B não domina o A. Então, para o AB, existe a manifestação dos 2. Então, o AB, pessoal, é um caso em que no polialelismo, a gente encontra aqui, senhores, uma codominância. Um não domina o outro e os 2 se manifestam. Codominância do A com o B. Mas o A e o B dominam o Izinho. Por isso os sinais aqui, ó. Dominância igual, um não domina o outro e os 2 dominam o Izinho. E o Izinho, pessoal, quando está presente do outro Izinho, o Izinho com o Izinho é uma relação de recessividade. Tá? Então, o ele é recessivo. Mas é um recessivo muito comum, viu? Muito comum. Por quê? Porque muita gente que é A é heterozigota. Muita gente que é B é heterozigota também. Tá? Então, pessoal, por isso que o O é bem comum na população. Tranquilo? Tá aprendendo certinho? Então, beleza. Turma, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, agora, na questão de um exercício de uma prática genética agora. Uma prática genética. Então, deixa eu fazer um exercício bem clássico com vocês, ó. É um casamento de João e Maria. É o casamento, vou colocar aqui, ó, para vocês poderem entender, que eu já estou no final do quadro aqui, ó.
Você imagine lá, temos aqui o João, que ele é casado com a Maria. João se casou. Casamento é amor, né? Só quem ama sabe o sabor da verdadeira felicidade. Mas o João é A, pessoal. O João é A. Se o João é A e a Maria é B, mas eles podem ter pais O. Como é que você faz um probleminha clássico assim? Para dar mais espaço para você poder enxergar melhor esse exercício, deixa eu fazê-lo aqui, ó, pessoal, nesse canto aqui, para a gente daí poder encerrar essa parte, mas com um cruzamento, porque os grupos sanguíneos, você já entendeu como é que eles são. Cruzamento, pessoal. Então, o João é A Maria é B. Mas ele fala, o pai do João é O. Então, se o pai do João é O João obrigatoriamente tem esse izinho. Mas ele tem esse aqui, que é dominante para o grupo A, mas ele é um A heterozigoto. Maria também, pessoal. De repente alguém na família é O lá, pai ou mãe. Então, a Maria pegou o izinho da mãe e o João aqui pegou, de repente, o izinho do pai. Então, a Maria é B heterozigota. É um cruzamento envolvendo raciocínio de segregação, primeira lei de Mendel, clássica, mas é bem simples, ó. Você segrega aqui, ó, pessoal, por favor, vamos entender. Isso aqui está dentro dos cromossomos das células e na meiose vai acontecer a segregação. Então, quando eu vou formar uma gameta, os cromossomos se segregaram, levando os genes. Então, aqui, ó, pessoal, é esse gene que está no gameta. Essa é uma representação do gameta dele, da célula reprodutiva do João, do espermatozoide. Mas ele pode ter também a metade dos gametas dele com o gene para o O. Né? Então, beleza. Você pode até circular isso aqui e se referir a um gameta. Ó. Isso aqui são os dois gametas possíveis de João. Tranquilo? E a Maria, pessoal, também, ó. A Maria, quando faz a meiose para formar gametas, ela tem tanto gameta para a determinação do grupo B, mas ela tem também gameta para a determinação do grupo O. Tá? Então, aí é o encontro de gametas, que é aleatório, é o acaso, é uma probabilidade. Então, existe a possibilidade de se encontrar com esse na reprodução. Pessoal, cuidado no cruzamento, hein? Aqui são dois gametas masculinos possíveis, diferentes, e aqui também na fêmea. Então, dá o quê? Daria um filho AB. Daria um filho AB aqui, possibilidade. Mas pode ser que o A aqui se encontre com o Izinho. Daria um filho o quê? Um filho A. Verdade. Mas pode ser que o B se encontre com o Izinho. Daria o quê? Um filho, um descendente B. E poderia também dar um descendente O. Ou seja, Izinho com Izinho aqui. Tá? 1/4 para cada um deles. 25% para cada uma das situações apresentadas na descendência, tá bom? Então, a proporção seria qual, pessoal? 1 para 1 para 1 para 1. Para cada um deles, a probabilidade é de 1/4, 1 em cada 4 indivíduos. Não significa dizer que cada 4 lá tem que ter um assim. Não. Cada nascimento passou por essa probabilidade de 1/4, tá? Então, aqui a gente fez a apresentação do sistema ABO, que o que é o sistema ABO, pessoal? É um conjunto de moléculas chamadas de antígenos presentes na membrana plasmática das hemácias. Se a pessoa é A, antígeno ou aglutinogênio A. Se ela é B, antígeno ou aglutinogênio B. A B tem os dois e o O não tem nenhum. Então, consequentemente, aí você faz, é um caso de polialelismo, que a população são 3 alelos, tá? Possíveis. Mas veja lá, o João tem 2, a Maria tem 2, mas na população existem os 3, tá bom? Fenótipos são os 4, genótipos 6 possíveis e 3 alelos. Quando eu pedir um cruzamento, é só você interpretar o cruzamento. O cara é A, mas ele é homozigoto ou heterozigoto? No caso, é um A heterozigoto, porque alguém da família tinha o O, então por isso eu coloquei o Izinho aqui, tá? Algum pai ou a mãe. Aqui também um B heterozigoto, e daí a proporção para o cruzamento, para o resultado na descendência, é de 1 para cada um deles, na verdade, para os 4, 1/4 em cada um. Então, 1 para 1 para 1 para 1. Esse foi o sistema ABO para a determinação sanguínea, para os grupos sanguíneos. Faremos em outras aulas também o sistema RH
e como acontecem as incompatibilidades. Para essa aula é isso aí, pessoal. Show de bola. Gostei. Um abraço. Tchau, tchau.